Bem-vindos a esta aula sobre Fundamentos de Segurança Informática. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos sistemas biométricos, explorando como as nossas características únicas podem servir como chaves digitais seguras. Eu sou o Eng António Almeida e serei o vosso guia nesta jornada. Para organizar o nosso estudo, dividimos a sessão em 6 partes principais. Começaremos pelos conceitos básicos e sistemas tradicionais, passaremos pelo funcionamento detalhado da biometria, analisaremos testes e certificações, veremos as aplicações práticas e, por fim, teremos um mini questionário para consolidar o conhecimento. A segurança da informação enfrenta ameaças constantes, como o spoofing, onde alguém tenta se passar por um utilizador legítimo. Para evitar isso, usamos a autenticação, que pode ser baseada em algo que sabemos, algo que possuímos, ou, no caso da biometria, em algo que somos. A biometria automatiza a identificação usando traços únicos, reforçando significativamente a nossa proteção digital. Mas como funciona o processo de verificação na prática? Ele segue 4 fases essenciais. Primeiro, capturamos a característica física ou comportamental. Depois, processamos esses dados para extrair o que importa. Comparamos o resultado com o modelo guardado e, finalmente, o sistema decide se aceita ou rejeita o acesso. É um equilíbrio entre alta segurança e o desafio da privacidade. Antes de avançarmos, vale recordar os sistemas tradicionais. As senhas são populares pela simplicidade, mas vulneráveis a ataques de força bruta. Já os tokens, como cartões RFID, trazem uma camada extra, mas podem ser perdidos ou roubados. Ambos os métodos são fundamentais, mas mostram que precisamos de abordagens mais robustas. A autenticação por conhecimento, como as palavras-passe, é o método mais comum. No entanto, a sua segurança depende de fatores críticos: o tamanho, a complexidade e até o tempo de vida da senha. Sem estes cuidados, ficamos expostos a ataques de dicionário ou engenharia social, onde o elo mais fraco é muitas vezes o próprio utilizador. Já a autenticação por propriedade baseia-se na posse de um objeto único, como o cartão de crédito ou o smart card. O grande risco aqui é que o objeto não tem uma ligação intrínseca ao dono. Se for roubado, qualquer pessoa pode tentar usá-lo. Por isso, muitas vezes reforçamos este método com uma foto ou assinatura adicional. Entramos agora no tema central, os sistemas biométricos. Embora pareça moderno, usar traços pessoais para identificação é uma prática antiga. A biometria moderna analisa características físicas estáveis, como a íris ou a face, e características comportamentais, que podem variar, como a voz. O objetivo é criar um sistema automatizado que elimina a subjetividade do erro humano. Independentemente da tecnologia, o funcionamento básico é semelhante. Todos se baseiam no reconhecimento de padrões. O sistema extrai características para gerar um template, compara amostras e toma uma decisão. O que muda é apenas o tipo de sensor e o algoritmo utilizado. A recolha de dados acontece em 2 momentos: no registro inicial, onde o sistema aprende o seu perfil através de um treino de qualidade, e na verificação diária, onde novas amostras são comparadas com o registro guardado. A precisão do equipamento nesta fase é vital para que o sistema seja aceito pelos utilizadores. Após a recolha, o sinal é processado para remover ruídos. O que guardamos não é a sua foto digital original, mas sim um template, uma representação matemática única. Isto é fundamental para a segurança, pois teoricamente não é possível recriar a sua característica biométrica a partir deste código matemático. Como o corpo humano muda com o tempo, os templates precisam de ser dinâmicos. Sistemas avançados atualizam o seu perfil gradualmente após cada verificação bem-sucedida, garantindo que o modelo guardado acompanhe o seu estado atual, seja um envelhecimento natural ou uma pequena alteração física. Na fase de decisão, temos 2 caminhos: a autenticação,
que confirma se você é quem diz certo 1 para 1, e a identificação, que procura quem você é numa base de dados, 1 para muitos. O sistema gera uma pontuação de similaridade e, se esta ultrapassar um limite definido, o acesso é concedido. Para uma característica ser usada na biometria, ela deve ser universal, única, estável e capturável. O segredo do desempenho está em maximizar a variação entre indivíduos diferentes e minimizar a variação para a mesma pessoa em momentos distintos. É este equilíbrio que dita o sucesso do sistema. Diferente das senhas, a biometria não é binária, ela trabalha com probabilidades. Por isso, definimos limites críticos. Se for muito rigoroso, rejeitamos utilizadores legítimos. Se for muito flexível, deixamos entrar impostores. Avaliar estes limites é essencial para o desempenho eficaz da segurança. Medimos os erros através da taxa de falsa rejeição e da taxa de falsa aceitação. O ponto onde estas taxas se cruzam chama-se ER, o indicador ideal de performance. Dependendo da aplicação, seja um jogo no telemóvel ou um sistema bancário, ajustamos estes limites para priorizar a conveniência ou a segurança máxima. Ao gerir bases de dados, a autenticação 1 para 1 é rápida, mas a identificação 1 para muitos exige muito processamento. Para otimizar, dividimos a base de dados em partições ou usamos dados adicionais como a idade ou sexo para restringir a busca e acelerar a resposta. Onde guardar os templates? Temos 3 opções: no próprio dispositivo para maior privacidade, numa base de dados centralizada para gerir muitos utilizadores e acesso remoto, ou em cartões portáteis para utilizadores em movimento. Cada método tem as suas vantagens e riscos que devem ser pesados no desenho do sistema. Escolher um sistema biométrico não é uma decisão única. É preciso avaliar a performance, a resistência a fraudes, a aceitação cultural, os custos e até se o utilizador será cooperativo ou não. Não existe o sistema perfeito, mas sim o sistema mais adequado para cada necessidade específica. Vamos começar pela técnica mais clássica, as impressões digitais, usadas desde a antiguidade por assírios e chineses. A sua ciência evoluiu de observações manuais no século XVII até aos sistemas eletrónicos live scan de hoje. Figuras como Edward Henry e Edmund Locard foram pioneiros em tornar este método confiável e estatístico. A utilização divide-se entre a área forense, onde identificamos suspeitos através de marcas muitas vezes incompletas, e os sistemas biométricos comerciais, que usam MITI específicas para autenticação rápida e segura, protegendo a privacidade sem precisar da imagem completa da digital. As digitais formam-se ainda no útero e são padrões de arcos, laços e espirais. A análise mais profunda foca-se nas minutiae, as terminações e bifurcações das linhas. Coordenadas precisas destas marcas, juntamente com pontos como o núcleo e o delta, criam um perfil único de cada dedo. A recolha pode ser feita por diferentes tecnologias: sensores ópticos que usam luz refletida, sensores térmicos que medem o calor nas saliências da pele, ou até ultrassons que são menos afetados por sujidade ou gordura no dedo, garantindo uma captura mais limpa. No processamento da imagem, aplicamos filtros para limpar o ruído, convertemos para binário e emagrecemos as linhas até terem um só pixel de largura. Isso permite ao algoritmo detectar as MITI com precisão e criar o template matemático para comparação futura. Contudo, há limitações. A idade, a ocupação manual ou mesmo o género podem afetar a qualidade da leitura. Pessoas que trabalham com produtos químicos ou idosos com pele mais rígida podem ter dificuldades, além do estigma social que por vezes ainda associa a digital ao crime. Para evitar fraudes de dedos falsos ou moles de silicone, os sistemas modernos verificam sinais vitais, como o calor do corpo, a capacitância da pele e até o nível de oxigênio no sangue. Isto garante que o que está a ser lido é, de facto, um tecido vivo e legítimo.
passemos à geometria da mão. Esta técnica foca-se nas dimensões físicas, como o comprimento dos dedos e a largura da palma. Foi um dos primeiros sistemas de controle de acesso físico nos anos 70, com o sistema Identimap, e continua a ser muito eficaz pela sua simplicidade. As nossas mãos são quase simétricas ao nascer, mas mudam com o crescimento, o uso de estrós versus esquerdinos e fatores como a artrite ou mudanças de peso. Embora o formato estabilize na idade adulta, é uma característica que pode sofrer alterações ao longo do tempo, o que exige atenção. O sistema funciona capturando imagens tridimensionais da silhueta da mão através de espelhos e câmaras digitais. O processo é rápido como no sistema ID 3D, que gera um template minúsculo de apenas 9 bytes e não guarda detalhes invasivos como digitais ou cicatrizes. As limitações aqui prendem-se muito com a consistência do posicionamento. Anéis largos ou mudanças drásticas de peso podem causar erros. Além disso, embora seja muito bem aceito no Ocidente, há países como o Japão, onde o contacto físico com o sensor gera alguma resistência cultural. Para proteção contra fraudes, usamos sensores de temperatura e pulsação, análise de textura da pele e imagens 3D. A combinação de múltiplas medidas geométricas torna a criação de uma réplica funcional extremamente difícil e cara para um impostor. O reconhecimento facial é talvez o método mais natural, pois é assim que nós humanos nos identificamos. É um sistema não invasivo e muito bem aceito, já que estamos habituados a usar fotos em documentos. O desafio é replicar computacionalmente a enorme complexidade do cérebro humano nesta tarefa. Cientistas estudam como as crianças desenvolvem esta capacidade e como doenças como a prosopagnosia nos impedem de reconhecer rostos. Um sistema computacional tenta emular este processo, focando-se em traços faciais puros e ignorando acessórios como óculos ou chapéus que usamos no dia a dia. Em ambientes controlados, usamos imagens padronizadas chamadas mugshots. Já em espaços públicos, o desafio aumenta. O sistema tem de lidar com variações de iluminação, expressões faciais, barbas, maquilhagem e diferentes ângulos, o que exige algoritmos muito mais potentes. As tecnologias principais incluem a métrica facial, ângulos e distâncias, as eigenfaces, que decompõem o rosto em componentes principais para alta precisão com poucos dados, e os retratos falados digitais, que automatizam o trabalho que antes era feito manualmente por peritos. As limitações são reais, variações de luz podem apagar detalhes do rosto e gêmeos idênticos ainda podem enganar alguns sistemas. Mudanças naturais como o envelhecimento ou o peso também exigem que os templates sejam atualizados com frequência para manter a eficácia. Para combater fraudes com fotos ou máscaras, pedimos ao utilizador que pisque os olhos ou mova os lábios, provando que está vivo. Capturar imagens de ângulos laterais também ajuda a distinguir um rosto real de uma fotografia plana apresentada à câmara. A leitura da íris é considerada uma das formas mais seguras de biometria. O padrão da íris é extremamente estável e único para cada olho. O algoritmo John Dogman, que domina o mercado, permite uma identificação rápida e sem contacto físico, capturando a textura detalhada do olho à distância, formada ainda na gestação. A textura da íris é um fenótipo, uma característica física única que não muda, ao contrário da cor. Mesmo olhos muito escuros podem ser lidos com precisão usando luz infravermelha, revelando detalhes que seriam invisíveis a olho nu. O processo gera um iris code de 256 bytes. O sistema mapeia a íris, compensando deformações da pupila e inclinações da cabeça. É um código tão robusto que não varia com o zoom da câmera ou com a dilatação da pupila, garantindo uma comparação muito precisa. Embora muito fiável, o sistema pode falhar se a imagem estiver fora de foco, se houver obstrução pelas pestanas ou se a lente de contacto estiver suja. No entanto, estudos de décadas confirmam que o padrão da íris não sofre alterações relevantes ao longo da vida, mesmo com tratamentos médicos. Contra fraudes, o sistema analisa a reação natural da pupila à luz, um movimento impossível de replicar numa foto.
Também verifica reflexos na córnea e a assinatura espectral do tecido vivo, detectando facilmente lentes de contacto com padrões impressos. A leitura da retina foca-se no padrão vascular no fundo do olho. É um sistema extremamente estável e seguro, pois a retina está protegida no interior do corpo. Embora tenha começado com luzes intensas e desconfortáveis, evoluiu para infravermelhos, tornando o processo mais amigável, embora ainda exija cooperação. O padrão vascular da retina é tão único que nem gêmeos idênticos o partilham. A identificação baseia-se na reflexão da vasculatura coroidal. É uma das características biológicas menos semelhantes entre indivíduos, o que a torna ideal para alta segurança. O funcionamento assemelha-se a um exame médico. O utilizador alinha o olho com um alvo óptico e uma luz infravermelha ilumina a retina. Os vasos sanguíneos absorvem mais luz, permitindo criar um mapa claro. É necessário retirar óculos para evitar reflexos que possam comprometer a leitura. As limitações incluem a necessidade de um alinhamento perfeito, o que pode ser difícil para pessoas com astigmatismo ou medo de luzes no olho. Fatores externos como sujidade na lente ou luz solar intensa também podem interferir no processo de captura. A fraude aqui é quase impossível. O padrão da retina degrada-se imediatamente após a morte, e replicar o sistema óptico de um olho humano com lentes funcionais e movimento 3D é um desafio técnico proibitivo para qualquer impostor. O reconhecimento por voz é a forma mais natural de comunicação. Distinguimos entre o reconhecimento do que é dito e a biometria vocal, que identifica quem está a falar através das suas características físicas e forma de articular os sons. É um processo inato para nós, mas complexo para as máquinas. A nossa voz é moldada pela anatomia do trato vocal, boca, garganta e nariz e pela nossa forma única de falar. Estas variações criam espectrogramas únicos, como se fossem digitais sonoras, que os computadores conseguem analisar matematicamente. Existem 3 tipos de sistemas: os que exigem uma frase fixa, mais simples e seguros, os independentes de texto, que reconhecem qualquer fala, mas são mais complexos, e os de frase livre, que permitem ao utilizador escolher a sua própria senha vocal, unindo conveniência e segurança. Tecnicamente, a voz analógica é convertida em sinal digital e o computador transforma o seu desenho sonoro numa tabela de números. Cada palavra gera um código único que permite identificar o locutor, desde que a qualidade do microfone seja boa e não haja ruído de fundo. A voz é, no entanto, o sistema menos preciso, pois muda com emoções, cansaço, álcool ou doenças como uma constipação. Os modelos precisam de ser atualizados conforme envelhecemos e o ruído ambiental continua a ser um grande inimigo deste tipo de autenticação. Para evitar fraudes com gravações, o sistema pode pedir frases aleatórias, mas o grande desafio atual é a inteligência artificial, que consegue clonar vozes com alta perfeição. Isso está a forçar os sistemas de biometria vocal a evoluírem para detectar deepfakes sonoros. Além dos métodos clássicos, há novos sistemas em desenvolvimento. Procuramos sempre a universalidade e a estabilidade, mas para usos específicos exploramos técnicas como a assinatura manual, termogramas faciais, a dinâmica da digitação e até o formato da orelha ou o odor corporal. A assinatura manual biométrica não olha apenas para o desenho final, mas sim para a dinâmica, a pressão da caneta, a velocidade e o tempo que levamos a assinar. É um reflexo difícil de falsificar propositadamente, embora possa variar com o estado de saúde do utilizador. O termograma facial usa câmaras infravermelhas para mapear os vasos sanguíneos sob a pele. Como cada pessoa tem um padrão único de calor, é quase impossível de falsificar com cirurgia plástica ou maquilhagem, funcionando até para distinguir gêmeos idênticos. A dinâmica da digitação analisa o seu ritmo ao teclado, quanto tempo pressiona cada tecla e o intervalo entre elas. É um método de monitorização contínua que pode detectar se outra pessoa assumiu o computador, embora o cansaço possa alterar o seu perfil habitual. A geometria da orelha é um campo promissor.
Com 12 medidas específicas entre pontos da orelha, criamos um template estável. É um hardware semelhante ao facial, mas foca-se num traço que muitos investigadores acreditam ser altamente único e difícil de ocultar sem que se perceba. O odor corporal, emitido através de substâncias químicas pelos poros, também está a ser estudado. Embora o cheiro mude com umidade ou emoções, a base química parece ser única. O desafio é criar sensores sensíveis o suficiente para serem práticos no dia a dia. Os sistemas multimodais combinam duas ou mais características, como a digital e a face. Isto aumenta a precisão, oferece opções ao utilizador e garante acessibilidade para quem, por exemplo, não pode usar uma das biometrias devido a uma deficiência física. Para testar estes sistemas, olhamos para as taxas de erro no mundo real. Muitas vezes, os dados dos fabricantes são otimistas demais. É crucial testar com populações diversas e em condições variáveis para garantir que o sistema não falha quando mais precisamos dele. A certificação por entidades independentes, como a ICSA, é fundamental. Ela garante que os utilizadores possam confiar nos sistemas baseando-se em testes padronizados com amostras de tamanho e diversidade adequadas. O uso da biometria está a expandir-se para todo o lado, desde confirmar se alguém é funcionário de uma empresa até ao controle de fronteiras. Ela substitui métodos tradicionais lentos por processos rápidos, precisos e, acima de tudo, mais seguros. No acesso lógico, a biometria protege os nossos documentos digitais e redes. Ela é a parceira ideal da encriptação, servindo para guardar e gerar chaves que seriam impossíveis de memorizar, garantindo que só o dono legítimo acede à informação sensível. No acesso físico, a biometria é a rainha. De casas a locais de alta segurança, ela automatiza registros e evita fraudes laborais, como o cartão de ponto passado por colegas. A geometria da mão e a voz são aqui as tecnologias mais comuns. Os bancos estão a adotar a biometria com cautela, priorizando a satisfação do cliente. Ela traz segurança em caixas eletrónicos, agiliza o atendimento presencial e torna o home banking muito mais robusto contra hackers e fraudes online. No setor público, ajuda a combater fraudes em subsídios e benefícios sociais. Países como Espanha, Extrasimo e África do Sul já usam impressões digitais em smart cards para garantir que o dinheiro chega a quem realmente tem direito, evitando pagamentos duplicados. Nas fronteiras, a biometria agiliza a vida dos viajantes frequentes através de passaportes automáticos, como o sistema InSpace nos atribulado. Isso liberta os agentes de imigração para focarem o seu trabalho em situações de maior risco. Aplicações legais incluem a identificação nacional, sistemas de votação antifraude, já usados na Colômbia e Venezuela, e o controle rigoroso de prisões, onde é vital saber exatamente quem entra, quem sai e quem circula nas instalações. Concluindo, a biometria deixou de ser ficção científica para ser a forma mais fiável de autenticação na era da informação. Embora nenhum sistema seja 100% perfeito, eles dificultam imenso a vida aos impostores e continuarão a evoluir com padrões mais acessíveis e seguros. Vamos agora testar o que aprendemos. Pensem sobre qual o armazenamento mais arriscado, o que representa o uso de um dedo amputado num sistema e qual a proteção usada na geometria da mão. As opções estão no ecrã. Aqui estão as soluções. Bases de dados centralizadas são mais arriscadas devido a intrusões em massa. O uso de um dedo amputado é considerado uma fraude simples, típica de filmes, e sinais vitais são o que nos protege na geometria da mão. Continuando o nosso mini questionário. Que técnica torna o reconhecimento facial mais robusto? Como protegemos a íris? E que informação representa o maior risco se for roubada? Analisem bem as opções. As respostas corretas são: a captura de imagens laterais ajuda a evitar fraudes faciais, o movimento das pálpebras é um sinal de vida para a íris e o roubo dos próprios templates biométricos é o maior risco de segurança. Últimas perguntas: qual a vulnerabilidade específica do reconhecimento facial? Que fator compromete a segurança geral?
e que preocupação devemos ter ao transmitir dados biométricos pela rede. Para fechar, o reconhecimento facial é vulnerável a gêmeos idênticos, o ajuste inadequado de limites é um grande risco de segurança e a captura de dados durante a transmissão é a nossa maior preocupação de rede. Para quem quiser aprofundar estes temas, deixo aqui uma lista de bibliografia recomendada com obras que vão desde os princípios básicos até à gestão estratégica e cibersegurança empresarial. São excelentes recursos para complementar esta aula. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que esta sessão tenha sido esclarecedora. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem contactar-me através do e-mail ou telemóvel indicados. Até à próxima.